Professor, estamos ao vivo. Então, bom dia a todos. Professor Sidney, já podemos começar? Já estamos ao vivo. Está conseguindo ouvir a gente aí, professor? Ok. Bom dia a todos. Nós estamos iniciando o painel de extensão na engenharia, a perspectiva discente. É uma atividade da Coordenação de Integração Acadêmica do Centro de Tecnologia da FRJ, e essa coordenação ela tem por finalidade central aquilo que é indissociável, que é promover ações integradoras entre as unidades do Centro de Tecnologia, que é a Poli, Instituto Macromoléculas, Escola Politécnica e o Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social, no âmbito de ensino, pesquisa e extensão. Bom, eu sou o Sidney Lianza, sou professor da Escola Politécnica, eu tive uma trajetória forte em extensão, participei da fundação do Núcleo de Solidariedade Técnica e também do Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social. Nesse painel, nós vamos discutir extensão na engenharia, né, sob a perspectiva discente. Então, agora eu vou passar a apresentar os estudantes que vão participar do painel. É um total de 4. Né? O primeiro deles é João Vitor Mendes Marques de Oliveira, da Engenharia Ambiental. Primeiramente, bom dia. Aí para você ver a carinha dele. Então, ele vai apresentar para nós, posteriormente, o projeto Mutirão de Agroecologia, do Centro de Tecnologias Sociais, muda a sigla CTS. Ele vai explicar tudo isso. Né, João? O projeto Muda iniciou-se em 2009, a partir do desejo dos graduandos em engenharia ambiental de terem atividades práticas. Não demorou para o projeto ser abraçado pelo curso como um todo, devido não só ao seu conteúdo e prática, mas por integrá-los em debates pouco vistos da academia. O questionamento sobre o que é e como promover o dito desenvolvimento sustentável, uma abordagem crítica sobre tecnologias e técnicas da agricultura convencional, o sistema político-econômico que o sustenta e como pautar o conhecimento e a experiência produzida na universidade, fora dela, e a serviço do povo. Além das atividades em conjunto com movimentos sociais, escolas, associações de agricultores, como MST, MPA, Escola Municipal Tenente Antônio, João, a FOJO, o MUDA, depois você vai explicar essas siglas, hein? O pessoal vai ficar bem. O MUDA tem como legado as construções das semanas de agroecologia ambientáveis, a rede de agroecologia da UFRJ e, como patrimônios, principalmente o Laboratório Vivo de Agroecologia e Permacultura. A sigla é LAVAPER. E o Jardim Agroflorestal do Entre Blocos C e D do Centro de Tecnologia. Então, até agora, daqui a pouquinho, o João vai ser o primeiro, inclusive, a explicar essa experiência dele. Até já, João. Agora vamos apresentar o segundo estudante que vai participar, que é o Rafael Eudes Ferreira, da Engenharia Química. Olá, pessoal. Bom dia Olá, a todos. Rafael. Bom dia. Então, o Rafael vai falar sobre o projeto Circula CT, que é um projeto de extensão da FRJ, criada pela docente Suzane Bettina Hoffmann, em março de 2018, com o intuito de promover as ideias da economia circular em portais de comunicação e eventos, visando a conscientização de um público amplo, interno e externo, fornecendo informação de qualidade.
Outro braço de atuação importante desse projeto é a elaboração de propostas concretas para trazer mais circularidade para o funcionamento do Centro de Tecnologia, com foco na redução de consumo de descartáveis. Em 2009, com o objetivo de expandir seus impactos e o alcance de ideias, o Circula CT integrou-se ao Fórum Ambiental da FRJ, por meio da participação na Câmara Temática de Resíduos Sólidos. Então, Rafael, daqui a pouco, né, será o segundo a responder algumas questões iniciais, e aí nós... Bom, acho que o professor Sidney caiu. Vamos só verificar aí se ele vai voltar. Mas, pelo visto. Pelo visto, o professor caiu. Estou aqui. Muito bem, eu entrei. Desculpa, há uma vacilação aqui no sinal. Então, obrigado, Rafael. Daqui a pouco você volta. E agora eu vou apresentar a terceiro estudante, no caso, uma estudante, que é a Karen Silva Pacheco, da Engenharia Eletrônica. Olá, bom dia a todos. Vamos lá. A Karen, ela, como eu disse, é da Engenharia Eletrônica, ela vai nos apresentar o projeto cuja sigla é TIC Demos, que quer dizer Tecnologias de Informação e Comunicação, Democracia e Movimentos Sociais. O projeto TIC Demos faz parte do Núcleo de Solidariedade Técnica, SOLTEC, programa integrante do Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social, NIDES, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O projeto trabalha com desenvolvimento participativo de ferramentas tecnológicas focadas em ampliar a participação e a democracia de movimentos sociais e contribuir na melhoria de processos de desenvolvimento local. Além disso, busca capacitar essas organizações de modo que proporcione autonomia para administrar essas novas tecnologias construídas, fortalecendo processos participativos, horizontais, cooperativos e solidários. Então, daqui a pouco a Karen volta e vai nos apresentar e vai respondendo questões sobre esse projeto. Tá bom? Até já, Karen. E agora vamos para o quarto estudante que também irá participar, que é o Will Persson, que é da Engenharia Civil. Bom dia, pessoal. Olá, Will. Olá, bom dia. Enfim, o Will Persson ele vai apresentar o projeto SHS, Solução Habitacional Simples, reconstruindo após desastres e conflitos. O projeto é uma ação de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi organizado na forma de um curso, no qual é apresentado conhecimentos com potencial de atender à necessidade de reconstrução de regiões afetadas por desastres e conflitos, utilizando o mínimo de recursos locais. O projeto SHS, dirigido pelo professor Leandro Torres de Gregório, busca propor uma metodologia de construção de residências e outras edificações de pequeno porte em sistemas de mutirão de áreas, onde foram instaladas situações de caos por desastres naturais e conflitos, ou a realocação de populações de áreas de risco, utilizando a tecnologia de tijolos, solo de cimento, cujo processo produtivo é prático e de baixo custo. Então, o Will será o quarto estudante a se apresentar, e agora nós vamos voltar com todos, porque com todos os quatro na tela junto comigo, porque nós vamos iniciar as apresentações, onde cada um terá 10 minutos, e quando faltar um minutinho, eu faço assim com o dedo. Tá certo? Bom, pela ordem,
O primeiro que nós vamos chamar vai... não, primeiro as perguntas, né? Claro. Então, primeiro as perguntas. As perguntas que... Quer dizer, não necessariamente tem que seguir exatamente, só como um guia, né, para a reflexão que vocês vão nos apresentar. Professor, você está mudo aqui. Como foi sua experiência de campo? E como o projeto contribui para a sua formação? Pela ordem, eu vou chamar o João Vitor Mendes, da Engenharia Ambiental, Projeto Mutirão de Agroecologia. Muda. Obrigado, professor. Então, primeiro, a gente teve essa questão do áudio agora, né? Mas as perguntas a gente já estava antenado. Primeira pergunta que o professor ficou mudo, não sei como ficou para os espectadores aí, mas é como a gente se inseriu no projeto de extensão que a gente participa, né? E se a gente é bolsista. Eu já vinha num processo de me aproximar do tema do meu projeto, que é a agroecologia, inclusive muito por conta dos meus amigos e dos meus colegas que faziam parte do Muda na época. E aí queria dar um salve especialmente para a Manu, para o Giovanni, para o Lucas Rédico, para o Will e para a Dona Ureni, que não é estudante, mas que é uma produtora agroecológica da bacia do Fojo, em Guapimirim, e ela somava na feira agroecológica que acontecia especialmente no Bloco A, né? Tinha em vários pontos da UFRJ, do Fundão, mas ela ficava no Bloco A. E através desse contato com os colegas, eu fui me aproximando cada vez mais da agroecologia, principalmente tendo em vista outros projetos e outras ações pessoais que eu já participava no tema da agroecologia, da recuperação ambiental. Então, foi muito bom isso. Então, em 2020, abriu uma vaga para bolsista extensionista e eu aproveitei a oportunidade. E mesmo já tendo começado na pandemia, já tenho conseguido aprender muita coisa, tenho conseguido lidar com muita coisa, trabalhar com muita coisa, uma equipe ótima que soma no Muda. Infelizmente, a gente não teve muita experiência de campo, as nossas ações estão sendo principalmente no modo remoto, né, pelas condições sanitárias. A gente teve algumas atividades emergenciais de manejo dos nossos manejos agroflorestais, né, entre o bloco C e D, do CT, principalmente pela questão de redução de risco, tanto de incêndio, tendo em vista o incêndio que aconteceu na reitoria esse ano, no final do ano passado, não me lembro bem, também para evitar o tombamento de árvore, proliferação de vetores de doenças. Essa é uma questão importante, foi uma das poucas ações que a gente teve presencialmente, né? Então, essa coisa da pandemia, ela poda muito a gente na agroecologia, né? Não só porque a agroecologia se constrói muito pela prática e em conjunto, mas também por todo o fator de afetos, de contemplação, de inspiração na natureza que a gente executa, né, através da agroecologia. E a última pergunta, né, de como o projeto contribui para a nossa formação. O projeto ele contribui muito para a minha formação, ele já contribuía muito para a minha formação antes de eu me tornar extensionista, como falei dos colegas que me ajudavam a me guiar pela agroecologia e fazer os cursos, participar dos cursos, das atividades que o Muda organizava, não só o Muda, mas também a rede de agroecologia como um todo, né? Vinha de um movimento de recuperação do Morro do Gragotá, na UF, também de recuperação ambiental e elaboração de um manejo agroecológico aqui no meu bairro, no Pé Pequeno, em Niterói, e me tornar, de fato, um extensionista no Muda é uma oportunidade incrível de acumular e construir conhecimento e saberes pautados em resolver problemas reais, sabe? A gente não está falando de um problema abstrato, não, a gente está falando de um problema real, a volta da fome, sabe? A não soberania alimentar, enchentes, alagamentos, deslizamentos, e com isso tudo a agroecologia consegue oferecer uma resposta, né? Então, a gente não segue a lógica de levar um conhecimento mas sempre de ouvir, conhecer, criar vínculos com comunidades e construir com
soluções pautadas em problemas que atingem as pessoas diretamente, né? Então, isso é muito nítido na agroecologia, porque a agroecologia não é só uma forma de produzir alimento, como tem gente que gosta de disseminar uma espécie de latifúndio verde, mas a agroecologia envolve diversos valores e reflexões que vão desde a soberania alimentar até a valorização da reforma agrária, sabe? Deixa uma série de relações de trabalho que sejam mais humanas e dignas, mas e também afeto para a produção, para um projeto de educação crítica, horizontalizada, libertadora, que a gente no Muda gosta muito de trabalhar, né? Então, é um dos pilares do Muda, a gente chama da base, né? Que um dos pilares da base é a educação. Então, a gente não quer só saber como fazer agrofloresta, a gente quer, nós queremos agroflorestas produtivas, objetivando a soberania alimentar no campo e na favela e nas periferias, enfim, sempre valorizando o agricultor também, o trabalhador, enfim, todo conhecimento, tudo que diferentes grupos, diferentes pessoas possam agregar para a gente estar construindo esse projeto, né? Então, para além da profissionalização, de adquirir conhecimento técnico, acho que uma tarefa urgente da nossa geração e dos nossos tempos é justamente ter essa agência sobre o mundo. E o Muda, ele permite muito isso, ele tem isso muito na sua raiz. Não só o Muda, mas os outros projetos da rede de agroecologia também, né? Da rede de agroecologia da FRJ. Então, aproximar os estudantes e trabalhadores de diversos segmentos é uma tarefa que visa um projeto de emancipação, e eu fico muito feliz de o Muda contribuir para a minha formação dessa forma, né? Tem uma frase do Marx que diz que, por muito tempo, os filósofos se bastaram em compreender o mundo, mas o essencial é transformá-lo. Eu acho que com o Muda a gente consegue caminhar nessa direção. Não é? E, em seguida, nós vamos chamar o Rafael Eudes Ferreira, da Engenharia Química, e que vai tentar responder aquelas indagações do projeto Circula CT. Vamos lá, Rafael. Eu aviso quando tiver 1 minuto. Perfeito, professor. Muito obrigado. Muito obrigado a todos aí pela oportunidade de estar podendo falar um pouco aí sobre a minha experiência nesse projeto de extensão. Então, vou começar aí falando aqui na sequência, né, das perguntas que foram propostas, né? Então, a primeira pergunta é como que eu me inseri no projeto de extensão que eu participo, né? Então, assim, eu já tinha esse interesse de participar do projeto de extensão desde o começo da faculdade, e nesse contexto eu fui inserido por amigos num projeto de extensão que era relacionado a desenvolvimento de atividades relacionadas à química verde para laboratórios, né? E aí, nesse projeto de extensão, eu acabei conhecendo mais sobre o assunto da química verde, da química sustentável, da sustentabilidade, da economia circular. E quando esse projeto acabou, eu fui convidado pela professora Susana Hoffmann a estar participando aí do Circula CT. Eu entrei no projeto em julho de 2018, tô no projeto até hoje, já estou há um tempinho aí. O pessoal mais antigo do Circula CT sabe que a gente tem a fama interna, né, de falar que é fácil entrar no Circula CT, o difícil é sair, porque realmente assim, é uma experiência muito interessante, todas as oportunidades que a gente tem ao longo do projeto. Mas falando um pouco sobre como é a minha experiência, né, falando um pouco como eu vim atuando desde 2018 nesse projeto, quando a gente olha para o momento antes da pandemia, eu posso estar trazendo aqui uma das atividades que a gente fez, que é relacionado ao restaurante universitário e aos permissionários, né, que são os donos das lanchonetes do Centro de Tecnologia. Então, a gente trouxe tanto o RU quanto os permissionários para a conversa, né, para poder a gente estar entendendo a produção de plástico, a produção de descartáveis e o consumo, né, e também a sua destinação. Então, a gente teve um trabalho assim, de campo, de estar entendendo a quantidade de plástico que é gerada diariamente no CT. E, assim, a partir do nosso levantamento, a gente vê que
assim, de um corpo social de 12 mil pessoas no CT, a gente identificou um consumo diário de 7 mil copos, sendo distribuídos entre 200 ml e 300 ml. A partir disso, você vê que é um consumo muito grande de copo plástico. A gente queria propor algo, a gente queria encontrar uma solução para essa questão da produção de plástico, né? Então, assim, se a gente for analisar um período de 10 meses de funcionamento do Centro de Tecnologia, a gente pode estar se referindo aí a 1.700.000 copos, né? É um número muito grande, né? Equivale a 8,5 toneladas de plástico e aproximadamente a emissão de 30 toneladas de CO2. Então, assim, é um valor muito alto, é um valor considerável, e o nosso projeto, por estar relacionado com a economia circular, a gente tenta sempre trazer soluções, né, para essa questão da problemática do plástico, né, por ele ter um impacto ambiental muito negativo no meio ambiente. Quando a gente olha para o cenário do Brasil, né, a gente tem um dado que apenas 2% de todo o resíduo é reciclado. Então, você falar que você gera o plástico e alguém vai reciclar não resolve o problema, porque o plástico simplesmente não é reciclado. Quando a gente olha para dentro do CT, quando a gente olha, por exemplo, para o restaurante universitário, para as principais fontes de copo plástico, você tem o plástico lá gerado, mas as cooperativas elas não têm interesse em aceitar aqueles copos pelo fato deles estarem sujos, e elas não querem ter esse trabalho de limpar copo a copo. Então, quando a gente está falando dessa questão da reciclagem, a gente também tem que avaliar a disponibilidade das principais empresas que vão estar relacionadas a essa questão da reciclagem. Então, são diversos fatores que a gente entra aí para poder estar entendendo essa questão do plástico, estar entendendo as corretas soluções para o nosso centro de tecnologia, né? Então, basicamente, essa foi assim, a minha atuação no momento antes da pandemia. Durante a pandemia, a gente desenvolveu alguns trabalhos também com o restaurante universitário, né? Assim, podendo destacar que no momento antes da pandemia, a gente conseguiu, depois de muita discussão com o restaurante universitário, a gente conseguiu propor que os alunos pudessem levar os seus próprios copos. Então, antigamente, se você quisesse beber um suco lá no restaurante universitário, você era obrigado a utilizar o copo plástico, e aí a gente conseguiu trazer a possibilidade de você levar o seu próprio copo e você utilizar um copo dosador ali para você dosar o volume correto de suco ali para o seu almoço ou para a sua janta. A gente também conseguiu, através da conversa com o restaurante universitário, né? Para quem é mais aí antigo no CT e já foi no restaurante universitário, lembra que antigamente você recebia o talher dentro de uma embalagem de papel, né? Junto com o guardanapo. E vinha tudo junto, e se você quisesse comer, você tinha que aceitar essa embalagem de papel, né? E aí o que a gente descobre é que você não precisa de uma embalagem de papel para poder estar guardando aí os seus talheres, e nem todo mundo faz uso do guardanapo quando almoça ou quando janta. Então, a gente conseguiu mudar esse sistema para poder ser utilizado o porta-talheres, para cada um pegar o seu talher. E o guardanapos, a gente teve uma proposta de deixar ele um pouco mais escondido, mas ainda assim disponível. Quem lembrasse do guardanapo ia lá e pegava. E só aí você já vê uma diminuição muito grande na questão do papel gerado e toda essa problemática, né? Aí, durante a pandemia, as pessoas não estão mais consumindo assim, como antes no restaurante universitário. Ainda tem algumas pessoas que estão frequentando o restaurante universitário, então a gente produziu um manual de boas práticas da RU para poder as pessoas entenderem, né? Porque essas quentinhas, durante o período de pandemia, elas são fornecidas em embalagens de isopor. Então, a gente trouxe a questão lá de você ter consciência do isopor, qual é a problemática do isopor e por que ele não é facilmente reciclado, e você fazer a destinação correta, né, desse resíduo gerado. Além disso, também você pode aceitar um talher plástico, né, caso você vá se alimentar nesse momento no restaurante universitário. Então, a gente também propôs o pessoal de trazer o próprio talher para almoçar, e a gente pretende continuar, assim, quando essa situação melhorar também, continuar o nosso trabalho com o restaurante universitário. E aí, basicamente, esse trabalho que a gente fez lá com o restaurante universitário. E a gente também tem projetos surgindo agora. A gente está querendo cada vez mais se aproximar de escolas, né, tentar
ser fonte de conhecimento para as escolas e tentar compreender a questão da geração de resíduos sólidos que é gerado assim, nas escolas de forma geral. E, além disso, assim, o Circula CT ele também tem projetos relacionados à parte de redação, design, produção de posts para as redes sociais. A gente também tem agora o nosso podcast chamado CirculaCast, que eu também já participei, já dei meu depoimento relacionado a hábitos circulares, hábitos da economia circular que você consegue inserir no seu dia a dia. Então, a gente tem esse trabalho aí relacionado à divulgação científica, né? E eu já participei dessas áreas todas, já fiz a minha contribuição lá. Agora, no momento, estou mais assim, na parte de projetos, mas já passei assim por diferentes áreas, né? E aí, falando um pouco como o projeto contribuiu para a minha formação, né? Eu acho muito importante, assim, essa questão do projeto para mim, porque ele basicamente definiu o meu direcionamento de carreira, né? A partir de um projeto de extensão, eu consegui perceber que eu tenho esse interesse voltado para a questão da sustentabilidade e eu só consigo me ver trabalhando, sendo engenheiro, nessa parte da sustentabilidade, né? Então, sempre que eu puder fazer o uso, né, desse meu conhecimento aí obtido ao longo desse tempo que eu estou na engenharia química para poder estar possibilitando, né, assim, da gente conseguir construir um mundo mais sustentável, né, assim, e mais e com a produção, né, muito mais cabível dentro dessa questão, tanto social, econômica e sustentável, é sempre muito importante. Então, acho que o Circula CT teve um grande papel assim, na minha carreira, desde julho de 2018 até hoje. Me ajudou muito no período de pandemia. Fiquei focado nesse projeto. Foi uma oportunidade muito interessante, porque eu acabei estudando muito o que eu gostava, tive muito mais tempo para poder estar me dedicando ao projeto. Eu acho que o projeto foi de grande importância para mim. E é isso. Maravilha. Espera aí. Acho que o professor Sidney caiu. Vamos esperar um pouquinho. Bom. O professor não voltando, então eu vou introduzir a próxima pessoa para poder estar dando seu depoimento aí, a Karen Silva Pacheco, para poder responder as perguntas aí que foram propostas pelo professor Sidney. Sim, vamos continuar aqui, então. Bom, vou seguir o mesmo raciocínio, né, das propostas e perguntas. A primeira é como você se inseriu no projeto de extensão, né, que você participa e se você é bolsista. Vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória nos projetos e vou explicar mais um pouco o que a gente faz. Bom, lá no iniciozinho, vou resumir, né, eu conheci o professor Celso. Ele hoje é o orientador do nosso projeto TIC Demos, mas lá no iniciozinho ele ministrava aula no meu curso, e aí ele dava aula de História da Tecnologia, né, que era uma aula mais de debate, e aí ele compartilhou com a gente que um outro projeto também voltado para o campo e questões agroecológicas estava demandando, né, alunos da área de tecnologia, para que pudesse ajudar na manutenção de um sistema de comercialização online que eles tinham. E aí o nome do projeto é até Questão Agrária em Debate. E aí eu me apresentei esse projeto, me identifiquei bastante com o que eles trabalhavam e fiquei lá durante um ano, mais ou menos. Tive várias experiências bacanas, até que em um certo momento eu acabei migrando para o Soltec, que, como o Sidney apresentou, é o núcleo de solidariedade técnica. E aí, por ser dentro do mesmo campus, né, eu entrei como bolsista na época e passei antes do projeto que eu estou atualmente, que é o TIC Demos, e passei pela Riper também. E aí, por fim, eu cheguei no TIC Demos também, com a orientação do Celso, por causa da demanda, né, que eles estavam tendo da galera da área da tecnologia que tivesse um pouco de conhecimento
na área de comercialização online, né? Eles estavam propondo fazer umas novas coisas, e aí eles tiveram essa demanda, então eu decidi migrar para o projeto. E aí, essa ideia de extensão, né, de todo o mundo da extensão foi introduzida pelo professor Celso. Queria até agradecer a ele, deve estar assistindo aqui. Agora eu vou contar um pouco sobre a experiência no campo, né? Quando eu entrei, vou falar especificamente sobre o TIC Demos, né? Quando eu entrei na extensão, a gente já estava no período remoto, né? Então, o nosso processo de experiência em campo foi diferente. Inicialmente, a gente fez uma chamada pública, vou explicar como foi esse processo, né? Até o processo, de fato, da experiência em campo com as iniciativas. A gente fez uma chamada pública que abria, né, para todo o Brasil, oferecendo, né, um suporte técnico, uma assessoria para o desenvolvimento de sistemas de comercialização online, né? Então, seria um processo de... não sei se vocês já ouviram falar, um e-commerce, né? Processo de compra online de produtos agroecológicos. Então, foram mais de 50 inscrições de iniciativas de todo o Brasil querendo participar do projeto. Foi muito bacana. A gente selecionou algumas específicas, né, porque o nosso projeto não dava conta da demanda de 50 iniciativas diferentes. Nosso projeto ainda é reduzido. E aí a gente dividiu, né, algumas das iniciativas que a gente escolheu para assessoria entre os nossos membros do projeto, e as outras assessorias que também se inscreveram, a gente vem fazendo um processo à parte, né, de rodas de conversa, de compartilhar experiências do processo deles. Eu vou falar um pouco depois sobre isso também. Então, falando especificamente sobre a iniciativa que eu estou acompanhando, que é uma iniciativa do estado de Goiás, chamada GRIEFA, o trabalho em campo que a gente produz com ele o trabalho, né, a experiência em campo que a gente produz com eles é uma troca muito interessante. Por quê? Porque além da gente fazer essas chamadas, né, semanalmente para poder desenvolver o sistema de fato, a gente não trabalha de uma forma expositiva, como se nós, alunos de engenharia, propuséssemos resoluções das coisas e fizéssemos da forma que a gente acha mais coerente. Até porque todo o público-alvo que a gente trabalha tem uma bagagem, né? Tem uma experiência externa que a gente... que dependendo da forma como a gente aborda uma questão, é totalmente diferente. E cabe a nós, né, compreender como lidar com essas coisas. Então, a gente trabalha com o desenvolvimento participativo e cooperativo, e aí a gente faz essa troca, né, de experiências. A gente sempre passa o que é proposto, né, na nossa equipe interna, e aí a gente discute com a organização deles, a gente discute também, eles levam todo esse debate para os agricultores, então essa conexão que a gente consegue criar, né, nós com a iniciativa e os pequenos agricultores que a gente trabalha, que estão lá no campo, também todas essas informações são passadas entre eles, cada etapa do site que a gente constrói, cada etapa que a gente conquista, então todo esse desenvolvimento horizontal, né, todas essas informações são compartilhadas com todos os agentes que estão no processo de desenvolvimento do site. E aí, essa troca de experiências que a gente tem, né, passa além disso, né, a gente, às vezes, as iniciativas compartilham várias experiências dos próprios agricultores com a gente, né, sendo mensagem do WhatsApp de como eles se sentem em relação àquilo, seja compartilhando uma música do território deles, da infância deles, uma música, coisas importantes que eles consideram para compartilhar com a gente, para compartilhar com todo esse processo de desenvolvimento do sistema. Fotos de produtos, que é uma coisa muito interessante, né? Quando você vai argumentar sobre fotos de produtos no site, para o pessoal da engenharia não, tem que ter uma foto que representa aquele produto, mas para eles a situação é diferente, as experiências são diferentes. Para eles, não é uma foto de um produto que representa alguma coisa, é a foto do pé daquele alimento, né? Então, um pé de manga, Então, essas fotos, essas experiências, essas trocas, você tentar entender como o outro olha para aquela mesma situação, é uma troca de experiências muito enriquecedoras, né? E tudo isso com o objetivo de proporcionar autonomia
para eles. Então, toda a tecnologia, tudo que a gente desenvolve, sempre é com o objetivo de fazer com que eles consigam dominar aquilo, né, aquela tecnologia, para si a longo prazo. Então, a gente se preocupa muito com isso, não fazer uma coisa que simplesmente seja impossível deles mexerem, deles dialogarem, né? Então, tem sempre esse cuidado no nosso projeto de fazer uma forma que seja mais inclusiva, né? E como o projeto contribui para a sua formação? É a terceira pergunta. Bom, como eu citei acima, a gente entra em reunião semanal, né, para poder discutir o desenvolvimento do sistema e com essa questão a gente precisa desenvolver um trabalho em equipe, né, precisa desenvolver a lógica de trabalho em equipe, tanto internamente com o nosso projeto, quanto com a organização que a gente está trabalhando. Então, a gente tem que desenvolver essa habilidade de trabalho em equipe, são coisas que contribuem de uma forma, assim, muito importante quando a gente vai pensar no engenheiro no mercado de trabalho, né? Então, a gente faz estudos sobre formas ágeis de poder trabalhar, né? Então a gente utiliza algumas metodologias de Scrum, algumas ideias dinâmicas, né, para poder estruturar essa forma de trabalho da equipe. O segundo ponto que eu queria falar sobre a contribuição para a formação é ter contato com o público externo. Quando você está dentro do âmbito acadêmico, você não tem total noção de um contexto, né, de como você como é ter contato com o público externo em relação àquilo que você está estudando, como que é esse compartilhamento, né, de experiências, como que se estrutura tudo isso. E aí, a gente, no projeto, a gente aprende, né, em contato com as outras iniciativas, a desenvolver um diálogo de uma forma mais clara, né, porque não adianta só a equipe interna entender o que você está falando, você tem que conseguir dialogar de uma forma que os agricultores que estão lá no campo consigam entender o que você está dizendo e a equipe de organização também, para conseguir ter esse diálogo horizontal. Então, precisa ser de uma forma objetiva e considerar a bagagem do nosso público-alvo na forma de dialogar, né? Então, acredito que isso melhora muito a nossa forma de contato com o público, a nossa forma de dialogar, né? E o terceiro ponto é aplicar o conhecimento, né, que a gente tem. Então, às vezes a gente sai da faculdade meio perdido, meu Deus, eu aprendi tanta coisa e o que eu vou fazer com isso? Então, a extensão, ela consegue fazer com que o pouco que você tem aprendido, não importa em qual ponto da graduação você esteja, você consegue desenvolver coisas úteis, né? Ferramentas úteis de tecnologia para um determinado fim, que no nosso caso é o processo de comercialização online. Então, você aplicar tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você estuda, a lógica das coisas, sabe? Num processo real um processo real social, é uma coisa que te leva para um outro patamar, sabe? Acho que foram só essas 3 perguntas. Então, finalizei. Professor, não estamos te ouvindo. Tá mudo. Espera só um minutinho para ver se ele consegue voltar, senão a gente passa para o próximo aluno. Então, vamos passar para o próximo aluno. Isso, vamos passar então para o próximo aluno, Will Personi. Ele vai estar respondendo aí as mesmas perguntas. Boa tarde, pessoal. Agradeço, Rafael. Bom, é sempre um prazer falar sobre esse projeto. Obrigado pelos organizadores do evento. Obrigado pelo convite. Quando o professor me chamou, falou, Will, você vai falar sobre SHS, eu fiquei todo arrepiado. Isso acontece sempre quando se trata de SHS. O projeto SHS nasceu em 2016.
Na verdade, o projeto em si nasceu desde 2010, com o professor Leandro, né, professor da Escola Politécnica, na Engenharia Civil, e o professor participou em algum evento onde a matéria-prima do projeto que ele apresentou era o tijolo sobre cimento. Depois a gente vai chegar sobre isso. Em 2016, junto com um aluno da Engenharia Civil, seguindo todos os eventos, né, naturais que aconteceu no Haiti, isso é a base do projeto que nasceu. A gente teve o terremoto em 2010, 2016 um furacão, e o aluno estava se formando e aprendeu do projeto junto com o professor Leandro, que era, na época, o orientador de TCC dele, e acharam um meio para poder, tipo, desenvolver um projeto que volta a isso. Quando o professor tinha um projeto em 2010, ainda não tinha esse contexto de construção pós-desastre e conflito. Mas em 2016, o projeto nasceu assim. Quando o professor, sem saber, né, como que o pessoal ia receber o projeto em 2016, fez aquela publicação no site da faculdade. E eu lembro que todo mundo estava me mandando print quando saiu, sabendo que seria alguma coisa do meu perfil, né? E, óbvio, com certeza, entrei em contato com o professor falando que, ok, eu preciso participar desse projeto. Só que eu pensei que lá teve um momento que todos os alunos tinham se encontrar, bater um bate-papo sobre como que vai ser o processo e tal. Eu cheguei, a sala estava muito, muito cheia. Ninguém esperava que o projeto ia chegar nas pessoas, as pessoas iam se interessar tanto com aquele projeto. Moral da história, o projeto nasceu com... Primeiro parte do projeto com 75 alunos inscritos de todos, não todos, mas a maioria dos cursos que envolvem o projeto, que eu vou falar sobre isso depois, da UFRJ, incluindo letras, porque a gente cria conteúdo, a gente traduz conteúdo, né? E o projeto nasceu. E qual é o projeto em si? O projeto SHS, ele nasceu para propor uma metodologia de construção onde, porque a ideologia hoje em dia não mais, né, mas talvez existe ainda, que a gente tem da engenharia, é que a engenharia é coisa... Posso usar esse termo de rico, de quem é, né, alguém vai construir uma casa, não seria tão, tipo, viável contratar um engenheiro, porque isso vai ser muito custoso, dependendo de que tipo de construção que a pessoa vai fazer. Porém, isso não é necessariamente verdade. A gente está tentando, ou seja, a gente propor algumas metodologias que trazem essa engenharia para as pessoas mais vulneráveis, que hoje é o que a gente precisa, né? Ter projetos mais sustentáveis, né? É o que a engenharia hoje em dia está propondo. Hoje em dia a gente está correndo atrás de grandes construções, a gente está usando recursos disponíveis no momento, porque, pelo todos os problemas de sustentabilidade a gente está vivendo. E a ideia é que quando uma área, tipo, pegando o Haiti, a situação do Haiti, que era a base do desenvolvimento do projeto, tem um terremoto, até que o governo consegue atender toda a população, isso é uma coisa que leva tempo. Só que as comunidades em si podem se juntar e se reconstruir, sem precisar esperar o governo. O projeto traz o curso, um curso com videoaula, slide, como que esse pessoal, com a ajuda de algum técnico, obviamente, da região, vão se organizar com um sistema de mutirão para reconstruir suas próprias casas. E, com isso, a gente desenvolveu a tecnologia de tijolo sobre cimento, que o professor já tinha estudado em 2010, e foi assim que nasceu o SHS. O SHS nasceu com o grupo de materiais, que é o pessoal responsável, os alunos responsáveis, que basicamente são alunos da engenharia civil, para produzir o tijolo sobre cimento, ter um produto mais viável, que seja menos custoso possível,
visando os recursos que teriam no local que acabou de passar por um desastre. O mais básico do produto é o próprio solo. Isso existe em qualquer lugar. A gente estuda o solo, a gente vê quais são os traços do solo, as características, as propriedades do solo, e misturar com cimento, você terá o seu tijolo. Mas com isso, a gente traz mais elementos para que esse produto final seja mais tipo, resistente com o produto que a gente está oferecendo, que seja um produto mais resistente, não seja só o tijolo solo cimento. Eu fiz parte, ou ainda faço parte do grupo de materiais, eu tenho total liberdade de falar sobre isso, porque o meu próprio TCC na engenharia civil agora, que eu estou escrevendo, é sobre o tijolo solo cimento. Eu estou trazendo alguma mistura para que o nosso tijolo final seja mais resistente a intempéries, a mudança de temperatura, todos os fatores naturais que podem agredir esse produto. A gente teve o grupo de mídias, que era responsável pela tradução dos materiais, porque a gente cria a videoaula, a gente cria o slide, e isso, como que a gente visa não só um projeto local, a gente tende a expandir esse projeto para qualquer área necessitada, para qualquer região do mundo necessitados, a gente tem que traduzir os documentos. No momento, a gente tinha os 4 linguagens principais. Eu digo principais, eu vou citar as linguagens. Inglês, obviamente, e português, por ser a linguagem local, espanhol, e eu digo mais, o crioulo do Haiti. O crioulo do Haiti foi uma das línguas que o projeto SHS foi traduzido. E eu fui um dos tradutores do projeto, na época, bons momentos. E isso era do grupo mídia. E o grupo mídia era responsável também de criar os vídeos, aulas, de colocar as legendas, que era tudo que eu fazia parte, certo? E os outros grupos que a gente tinha, o grupo de administração, o pessoal que administra o sistema de mutirão, porque a gente tem que desenvolver todos os sistemas de mutirão para os próprios comunidades conseguem organizar isso. Mutirão, construção em mutirão não é uma coisa que é feito, tipo, as pessoas se reúnem e fazer. Tem que ter tudo um sistema montado para que todo mundo participa, e todo mundo participa da mesma maneira. E todo mundo poder participar. Porque além das pessoas participarem nas construções das residências, a gente agrega ao conhecimento da engenharia. Na próxima vez que a pessoa precisa fazer alguma coisa pessoal na casa, ele tem esse conhecimento de fazer. Ele consegue, porque ele já aprendeu durante as obras como que é realizado isso. Então não é só você construir a sua casa, é que você aprende, você acaba participando de um curso prático, certo? E a gente teve o GT, que é o grupo de trabalho de mutirão, das áreas da engenharia, eletricidade, da área hidráulica, todas essas áreas, né, nasceram. Hoje, o projeto, o aluno que, junto com o professor Leandro, que é o Jackson, hoje ele criou uma ONG. A ONG nasceu no Brasil, o Village Marie. Alguns de vocês já devem ter escutado sobre o Village Marie. O Village Marie é uma ONG hoje que está atuando no Haiti. O Jackson está construindo um village autossustentável, baseado no projeto SHS, e onde as construções das casas vão ser à base de tijolo, solo, cimento. E hoje a gente já tem uma jazida, ou a ONG do Jackson já tem uma jazida com uma fábrica na jazida, certo? Já tem 3 casas construídas, certo? No Haiti, e com todo o sistema autossustentável de um village muito no interior, digamos, né? Onde que até que falando sobre a situação do Haiti, que já passou por um terremoto, por furacão não que já passou por furacão, é a rota de furacão na América Central. Então é o cenário que pode voltar a apresentar a qualquer momento. Então a gente tem que estar sempre pronta para quando acontecer, porque vai acontecer. Nesse exato momento que a gente está conversando, está sobre alerta de furacão, que é a Elsa. Então, a gente sempre,
deixa tudo pronto para que quando esses cenários se apresentam, para que a gente tenha possibilidade de responder contra isso. Agora, falando de uma comunidade bem no interior, quando tem esse tipo de eventos, até que o governo atenda em todo mundo, que está os mais próximos, não falo mais próximos, tipo, mais nas regiões mais centrais, né, nas cidades mais grandes, maiores, desculpa, até chegar lá, demora. Então, essas cidades, eles vão ter essa oportunidade de poder se reconstruir, de ter os seus, todos os elementos disponíveis no locais para poder reconstruir suas próprias casas, para poder reconstruir suas moradias. Isso foi um momento muito crucial no meu... Esse depoimento que eu estou dando agora, ele talvez seja a mesma coisa para qualquer integrante do projeto SHS, porque a gente viveu uma coisa que para ninguém era tão possível a gente fazer isso acontecer. Eu, pessoalmente, que era... O projeto é tudo para mim, eu faço tudo no SHS, e eu estou no SHS desde 2016. Até hoje eu estou fazendo pesquisa em SHS. Então, para mim quer dizer muita coisa, agrega muita coisa na minha formação acadêmica, porque é tudo que a gente aprende, como lidar com essas coisas, como que a engenharia não necessariamente tem que ser construir um prédio gigante. A gente pode trazer os mais detalhes possíveis, os detalhes mais simples possíveis, e que resolvem situação de gente. E isso era tudo que a gente pensava, era tudo o nosso que o Jackson gosta de falar, né? Não podemos esperar o governo. Não necessariamente a gente precisa esperar o governo, a gente também pode fazer. E eu sempre tenho que agradecer ao professor Leandro, né, a todos os meus companheiros de projeto SHS. Eu sempre tendo a agradecer, sempre. E é isso, gente. Isso aqui era meu depoimento. Obrigado. Olá. Estão me ouvindo? Sim, professor. Alô, alô? Ótimo. Então, muito obrigado, Will. E agora vamos dar prosseguimento. Mas antes de dar prosseguimento, eu vou fazer um resumo para quem chegou depois, que esse é um painel, quer dizer, de extensão de engenharia, perspectiva discente. Foram apresentados assim, 4 projetos. O primeiro projeto apresentado por João Vitor, que é o projeto Mutirão de Agroecologia, do Centro de Tecnologia, chamado MUDA. Em seguida, o Rafael Eudes apresentou, que é da Engenharia Química, apresentou o projeto Circula CT. A terceira apresentação foi de Karen Silva Pacheco, da Engenharia Eletrônica, o projeto TIC Demos. E agora o Will apresentou o projeto SHS, Solução Habitacional. Muito bem. Agora nós vamos para a segunda parte, uma segunda rodada, digamos assim, né? Eu estou achando extremamente interessante, quer dizer, as várias abordagens. Mas vamos para a segunda parte, que é as seguintes questões como guia, sugestão, né? Que é a seguinte questão: como acham que mais alunos poderiam se inserir na extensão? O que falta? E a outra pergunta, que é o tema mais geral, né, do festival, é que o tema do festival é futuros possíveis, quer dizer, prognósticos, né? O que nós podemos fazer para frente. Então, o tema do festival é futuros possíveis. Então, na sua visão, qual é o papel da extensão nas engenharias para um futuro possível? Ou seja, está tentando colocar enquanto um plano de implementação. Não é só a utopia, mas também como, concretamente, tentar viabilizar e expandir a extensão como método de aprendizado e de produção de conhecimento. E a gente vai seguir a mesma ordem que se guiou nas primeiras perguntas. Vai, em primeiro lugar, vamos chamar o João Vitor Mendes Marques de Oliveira, da Engenharia Ambiental, Projeto Muda. Com a palavra, o João Vitor. Obrigado, professor. Então, o primeiro aspecto, né, como acham que mais alunos poderiam se inserir na extensão, o que falta. Primeiro, acho que a gente tem que começar do começo, né? Por que existe vestibular? O vestibular já é uma forma de limitar o acesso das pessoas à educação e, por consequência, à extensão, né, à educação superior. Então, já há muito tempo a gente vê uma série de restrições, de cortes ao ensino público,
e isso não vem só da Emenda Constitucional 95, que deve ser uma prioridade para ser derrubada, para o retorno de orçamentos dignos para educação, para saúde pública, para pesquisa, enfim, mas também o fim de programas de transferência de renda, de orçamento, como o ProUni e o FIES, que, na verdade, alocam um recurso econômico que poderia ir para a universidade pública, para universidades privadas, né? Então, se a educação é um direito, ela deve ser garantida para todos, independente de a capacidade de passar num vestibular ou coisa do tipo. Tem que ser um direito garantido universalmente, de fato, né? Então, o segundo aspecto que eu queria falar sobre isso é garantir a permanência estudantil, né? Então, a gente deve ter um olhar muito crítico, e aí falando mais em relação à engenharia, em como os cursos têm sido desenhados, né? Predomina um viés extremamente produtivista, tecnocrático, limitante, que reproduz uma lógica apenas mercadológica, de que a universidade é um local para formação profissional. Isso é falso. A gente está falando de 800, 1.500 alunos de cálculo 1, por exemplo, e uma taxa de reprovação que superam 60%, 70%. Isso é um absurdo. Qual o ensino que a gente quer de fato, né? Na engenharia, a gente vê muito claro uma lógica massificadora, alienante, e que afasta o aluno do motivo que trouxe ele para a universidade, que muitas vezes é uma vontade de transformar o mundo, né? Então, esse pensamento de que a universidade deve preparar para o mercado de trabalho é totalmente... causa uma desilusão muito grande em grande parte dos alunos, ainda mais esses calouros que passam por esses embates com o ciclo básico, né? Então, a gente precisa pensar em toda uma forma de reger a universidade, aí vamos falar principalmente da engenharia, né? Que é o nosso campo, mas toda uma forma de reger a universidade que garanta uma disposição física, mental e material também, econômica, para aguentar essa rotina, para superar esses desafios que acontecem não só pela vida tradicional, como a gente tem nossos embates que fogem da universidade, mas que a universidade possa oferecer ferramentas para isso. Não numa esfera abstrata, mas numa esfera a partir da organização dos estudantes, dos professores, do corpo técnico e dos trabalhadores como um todo, que a gente possa realizar as cobranças que são necessárias para uma sociedade mais igualitária como um todo, né? Então, acessibilidade e permanência são pontos que a universidade deve olhar com muita atenção e com muita crítica também. E não só como ministrar, avaliar e avaliar os conteúdos de forma crítica, reflexiva e humana, mas também acessibilidade material. No CT, a gente tem 3 pontos que têm elevadores, sendo que 2 são no bloco A e 1 é no bloco H. E como os cadeirantes, como pessoas que têm algum tipo de problema de locomoção fazem para acessar o bloco D, por exemplo, o bloco da engenharia ambiental, que fica no meio. Uma aula acaba 10 horas no bloco A e a pessoa tem que estar 10 horas no bloco D. Como que faz, sabe? Então, essas questões a gente tem que olhar com muita crítica também, muita empatia. A acessibilidade para alunos cegos ou surdos, por exemplo, é outro aspecto que é extremamente precário, incipiente na UFRJ, no Centro de Tecnologia, pelo menos, né? Ou a garantia de que os alunos vão conseguir acessar a universidade pública a partir de terem condições econômicas de sustentar uma cidade cara de locomoção como é o Rio de Janeiro. Eu pessoalmente, sou de Niterói e é um absurdo que eu tenha que pagar, no mínimo, R$8 para um ônibus que entra pela última entrada da cidade universitária, dá a volta até na Avenida Brasil até a entrada pelo HU. Então, muitas vezes, um caminho que eu poderia fazer em 30 minutos, 40 minutos, eu fico quase 2 horas no trânsito, pelo menos, né? Outro aspecto também é pessoas como mães que necessitam de algum tipo de local, algum tipo de assistência para terem onde deixar os filhos, e a universidade
não só a FRJ, mas no Brasil como um todo, é muito incipiente em oferecer creches e escolas públicas próximas das universidades. Esses pontos todos têm que ser pautas, têm que ser aspectos muito importantes para a gente falar tanto do acesso à universidade, mas da garantia e permanência na universidade. Isso, agora falando mais de coisas da universidade também, a gente precisa ficar muito em cima do orçamento da universidade, cobrar cada vez mais o investimento para garantir esse direito nosso. Em 2017, a gente teve um incêndio no alojamento estudantil que deixou 4 pessoas feridas. Isso é um absurdo. A gente está falando de uma das maiores universidades do país. Os bandejões, eles, infelizmente, não conseguem dar conta da demanda nos períodos presenciais. Por mais que o preço seja ótimo, por mais que a comida seja deliciosa, muitas vezes, se você vai meio-dia para o bandejão do CT, você só vai almoçar meio-dia e 50, meio-dia e 55 e por aí vai. Então, todas essas questões de permanência são extremamente importantes, né? E isso sem contar com, agora mais no tema da extensão mesmo, são os auxílios, né? Que o auxílio de R$400, infelizmente, ele não sustenta, não auxilia em quase nada com os preços que a gente vê, ainda mais agora que a gente vê o botijão de gás chegando a R$100, né? E a não possibilidade de ter mais de uma fonte de renda, dificuldades para estagiar, isso tudo em relação ao auxílio que a universidade atualmente fornece, ainda é muito aquém das necessidades dos alunos. E eu acredito que, no momento, o principal entrave legal para que a gente possa mudar isso é a Emenda Constitucional 95, a Emenda Constitucional da Morte, que é aquela que paralisa os orçamentos públicos até 2037. Foi passado durante o governo Temer. Você já vai se lembrar bem. Na época, a gente veio com várias manifestações, mas não foi o suficiente. E é cada vez mais com a organização e trabalho coletivo que a gente consegue mudar isso. Mas, para além dessas questões materiais de inserção e permanência dos estudantes na universidade, é extremamente importante que as extensões, mas também as disciplinas e as iniciações científicas, dialoguem com interesses dos estudantes e as necessidades da classe trabalhadora. Isso fica muito claro com a diversidade dos projetos que compõem tanto o programa MUDA quanto a rede de agroecologia. Porque, por exemplo, o MUDA nasceu na engenharia ambiental e tem como foco a criação de tecnologias sociais, recuperação de áreas degradadas. Isso tem muito a ver com a engenharia ambiental em si. Mas a gente tem, por exemplo, o projeto CASA, que busca, através de um sistema de comunidade que sustenta a agricultura, aproximar agricultores e a cidade, principalmente a comunidade acadêmica, de forma que garanta tanto o escoamento da produção quanto a soberania alimentar. Então, é muito interessante a gente ver como, a partir de um mesmo tema, que é a agroecologia, a gente consegue trabalhar diversas deficiências do nosso atual sistema, né? Sistema social, da nossa atual organização social. A Govs ao Pé de Letras é outro exemplo, que é um grupo de não sei se já se configura como extensão, mas é um grupo de agroecologia de dentro da UFRJ, que nasceu com estudantes da Faculdade de Arquitetura e Belas Artes, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, estudantes da Escola de Belas Artes, estudantes de Letras. E você vê como o caráter muda, porque como são estudantes dessas áreas mais de humanas, digamos assim, o grupo Govs ao Pé de Letras tem um foco em criar um espaço agradável, de bem-estar, e que traga utilidades como fornecer alimentos, como produzir alimentos. Então, aquele espaço que fica entre a Faculdade de Letras e a reitoria, que antes era só um gramado, hoje em dia é um espaço extremamente florido, arborizado, agradável, em que, nos períodos presenciais, eu passei a frequentar só para almoçar, porque é muito diferente da realidade do CT, em que a gente tem aquele prédio quadrado, enorme, cheio de concreto, que parece um bunker com paredes de metal. Então, a criação desses espaços agroecológicos, a gente consegue encontrar vários caminhos por onde transitar e por onde criar alternativas de sociedade, né? Ainda falta muita receptividade da comunidade como um todo, e principalmente a comunidade acadêmica, em trabalhos manuais como é a agroecologia, né? Muitas vezes a ciência
valorizada, é só a ciência feita em um laboratório todo branco, asséptico, desses convencionais, e a ciência feita fora dele ou criada a partir da vivência, a partir do conhecimento popular, é extremamente desvalorizada. A extensão muitas vezes é confundida com a ideia de levar conhecimento, e isso é totalmente falso. A ideia do programa Muda e da rede de agroecologia é justamente de construir conhecimento né? Muitas vezes a gente tem que passar por embates, seja com a decania, seja com a prefeitura universitária. Nossos trabalhos são desvalorizados e a gente realmente tem que fazer travar uma luta dentro da universidade. A engenharia solidária deve cada vez mais caminhar na direção de abarcar diversas fontes de ciência e de saber, né? E, afinado com o tema do Festival do Conhecimento, o futuro possível para a engenharia e para a extensão é um futuro de luta, não tem como ser diferente, né? A perspectiva do presente, né, é justamente de muitos ataques, muitos cortes por parte da classe dominante e de total desmantelamento das melhorias de qualidade de vida que a gente tem visto nos últimos anos. A comunidade acadêmica deve se unir em volta de um ensino crítico e libertador, em volta de pesquisas que visem atender às necessidades do povo, da classe trabalhadora. Então, eu sinto muito um movimento de politização por parte dos meus colegas estudantes, por parte de vários professores que têm abordado cada vez mais isso, tanto nas disciplinas, quanto nos projetos de extensão e de pesquisa, os colegas do CAEND e das outras confrarias, outras extensões também, e, enfim, a educação libertadora, para Paulo Freire, ele diz muito de como se dá quando o aprendente tem consciência de que está sendo oprimido. Então, condições de perceber a condição de oprimido e sair do fatalismo são essenciais para a gente ter um futuro para a extensão da engenharia. Eu falo de futuro mesmo, né? Hoje a gente vai ter um movimento de ato de rua, infelizmente, durante a pandemia, mas a gente entende que é uma necessidade. Às 5 horas na Candelária, eu convido todo mundo para que já queira lutar por um presente a estar junto. Eu acho que é isso. Muito obrigado, João. Maravilha. Então, para quem chegou agora, o João fez uma belíssima apresentação sobre 2 questões que os alunos estão... Como que os alunos podem se inserir na extensão, né? O que faltaria. E também tentando fazer uma prospecção de como fazer com que a extensão, de fato, né, seja aplicada dentro da própria engenharia, né? Muito bem. A apresentação do João sobre essas questões. Agora nós vamos para Rafael Eudes Ferreira, da Engenharia Química, do projeto Circula CT, trazendo sua reflexão. Vamos lá novamente, então, por favor, Rafael. Muito obrigado. Então, falando um pouco sobre minha opinião, né, de como eu acho que os alunos podem se inserir mais na extensão e falar um pouco mais sobre os futuros possíveis, né? Então, falando um pouco sobre a questão da extensão, né, quando a gente pensa na extensão, ela é um dos pilares, né, da universidade, né? E, então, se faz muito necessário a gente trazer essa questão da extensão mais para perto, tanto dos alunos, para começar a ter a produção científica, a produção de conteúdo, e trazer isso para, né, a sociedade que está em volta da gente, né? Então, quando a gente tenta entender os benefícios da extensão, por exemplo, a gente olha para a escola de Química, a gente não tem muitas disciplinas que vão estar abordando o tema da sustentabilidade. A gente vai estar formando engenheiros químicos industriais, engenheiros de bioprocessos e alimentos que não têm a fundo essa questão da sustentabilidade, eles não conhecem assim, os principais termos e os principais fatores que estão associados a isso, né? Quando a gente vê uma empresa falando que está se tornando mais sustentável, a gente consegue entender mesmo se é realmente sustentável, quais são os principais diagnósticos que são necessários, assim, qual é o tipo de avaliação que está sendo feita. A gente está olhando o problema de uma forma muito pontual ou a gente está olhando o problema de uma forma holística? São várias questões que surgem nesse tema da sustentabilidade que às vezes pode parecer simples,
mas é um conceito muito grande, né? E a economia circular está super envolvida com isso, né? Porque quando a gente está pensando em economia circular, a gente também pode pensar sobre relacionada a design sustentável, né? Então, a gente está utilizando esse nosso conhecimento que a gente está obtendo na engenharia química para poder estar fazendo parte da projeção mesmo, assim, de criando novos projetos em que a sustentabilidade está associada e é levada em conta, né? Então, acaba isso sendo de um papel muito importante. Eu acho que um papel que também sempre foi meu motivador é porque eu estudo numa universidade pública, então não pago para estudar nessa universidade, e eu sempre quis deixar a minha contribuição de volta para a universidade, né? Então, eu vi na extensão essa oportunidade de eu estar deixando o meu marco ali na universidade, a universidade, que é uma universidade muito grande, que existe muitas possibilidades de desenvolvimento e possibilidades de criação de novas ideias, novos projetos. Então, esse fator que sempre foi meu, e eu sempre achei importante, assim, de deixar o meu marco ali, mesmo que seja com algo físico, ou algum conceito novo, alguma ideia, resolver algum problema ali dentro do espaço da universidade. A gente sabe as dificuldades que a gente passa diariamente pela universidade, todo mundo que é aluno convive com isso, mas eu acho que é muito importante essa questão da gente estar botando a mão na massa aí e indo além da questão de falar dos problemas e fazer parte da solução. Eu acho que é um diálogo que é necessário, assim, por parte dos alunos, mas também por parte de toda a administração, né, do Centro de Tecnologia e da UFRJ como um todo. Então, eu acho que a questão da extensão ela vai estar relacionada justamente com a gente está trazendo assim, para a conversa, o público ao redor. A gente passa horas e horas estudando vários conceitos, mas do que a população em volta está entendendo o que a gente está fazendo. Todo esse conhecimento que a gente está obtendo, que está sendo passado dos professores para a gente não consegue estar passando isso para o público ao redor. Então, aí entra a questão da divulgação científica, né? A gente está pegando todo esse conhecimento e devolvendo para a sociedade. Hoje em dia, esse assunto está cada vez mais popular, tem como crescer mais, sempre tem como crescer, é super necessário esse assunto. Agora, com a vacina, né, com a questão do coronavírus, a gente tem visto bem fortemente essa questão de divulgação científica, tem se tornado um papel muito importante. Eu acho que a gente pode aproveitar que a gente está tentando divulgar aí, disseminar conhecimento de verdade sobre essa questão da pandemia, continuar os nossos projetos, as nossas ideias em relação à extensão. Acho que a gente aprendeu muito em termos de divulgação científica no período de pandemia. Um outro fator que acaba sendo muito importante vai estar relacionado, por exemplo, olhando para o contexto aqui da engenharia química, que é o que eu estou inserido, né? Quando a gente tenta fazer parte de algum processo seletivo para estar podendo entrar em alguma empresa, já vi várias e várias vezes os alunos serem colocados em situações em que, dentre as fases eliminatórias, eles precisariam descrever como que você sugere a inserção de um conceito de sustentabilidade em uma das linhas de processo da empresa ou em um dos produtos finais da empresa. Então, durante o processo seletivo, o aluno é exigido que ele detenha algum conhecimento em termos de sustentabilidade, em termos de economia circular, e muitas vezes isso não é inserido dentro das disciplinas. Eu acho que, por ser um caráter eliminatório, um caráter muito importante, e onde as empresas agora estão tendo uma atenção maior, ainda tem muito caminho para ser feito, mas estão tendo uma atenção maior. Eu acredito que a extensão tem esse papel crucial de tentar alcançar e fornecer conhecimento aonde a grade curricular não consegue. Então, eu acho que esse acaba sendo um dos fatores principais. Quando a gente olha assim, essa questão da problemática do plástico e tudo mais, a gente, como Circula CT, está tentando somar forças com outros projetos de outras universidades no Brasil. Então, a gente está tentando criar uma rede de universidades sem descartáveis, onde a gente entra em contato com outros projetos de extensão e outras organizações para poder estar discutindo a questão da problemática do plástico e estar aprendendo com as outras universidades como elas conseguem solucionar os problemas, né? Porque por mais que sejam universidades diferentes, tem muita coisa que se repete, tem muita coisa que a gente consegue aprender. Além disso, o Circula CT também busca essa questão do conhecimento e da problemática da diminuição do resíduo, né? Do resíduo zero. A gente também está inserido num contexto de aprender com organizações internacionais. Então, a gente também já fez tradução de materiais relacionados a
do inglês para o português em relação a escolas de lixo zero. Então, assim, foi uma oportunidade da gente estar sendo inserido num ambiente em que a gente se pôs na condição de estar aplicando o nosso inglês e estar aprendendo com a língua estrangeira e estar trazendo esse conteúdo para português, porque acaba acontecendo muito, né? Assim, até mesmo a questão da divulgação científica, nem toda a informação está em português, então foi uma expertise que os alunos acabam desenvolvendo. E falando um pouco sobre futuros possíveis, né? Eu poderia trazer a questão que, pelo menos na escola de Química, ela já é mais consolidada, mas eu acho que tem um papel muito importante por parte dos centros acadêmicos e por parte da administração do CT, por parte da administração das unidades, que é de trazer, de realmente divulgar os projetos de extensão que estão acontecendo. Na escola de Química, a gente vê muito, assim, em termos de quando você tem ali a recepção dos calouros, de todos os projetos, de todas as iniciativas divulgarem, falarem, conversarem com os calouros, apresentarem o que eles fazem. Eu acho que é super importante, assim, os alunos conhecerem o que as iniciativas estão fazendo. Eu acho que esse momento que a gente está tendo aqui do YouTube, da gente estar divulgando os nossos projetos, acho que vai ter muita gente que não conhecia sobre os projetos e está conhecendo mais. Então, eu acho que é super importante esse papel dos próprios alunos entenderem o que os outros alunos estão fazendo dentro da universidade e qual é essa discussão que está ocorrendo. E também, quando a gente pensa em termos de futuros possíveis, a gente tem que pensar também na questão dos pilares da sustentabilidade, né? Você formar um engenheiro químico ou um engenheiro de forma geral que ele leva em consideração a questão econômica, mas esquece o social e sustentável, é um conhecimento, é um conceito que já está ficando cada vez mais para trás. E eu acho que a universidade em si, ela tem que trazer essa questão, ela tem que formar engenheiros com esse viés mais sustentável, com esse viés que entendem o real problema, que a gente não pode levar só a questão do econômico, ignorar o social e sustentável, e nem tentar propor algo que seja muito sustentável, mas que não tem viabilidade, que não é fazível, né? Então, são vários critérios que têm que ser trazidos para a discussão, para poder, quando o aluno ganhar o diploma dele, ele conseguir saber se lidar nessa questão, né? E também, quando a gente pensa em futuros, a gente tem que sempre lembrar da questão das mudanças climáticas, né? É um assunto que está aí, é um assunto que não é mais de futuro, é um assunto de presente, mas quando a gente pensa em fazer alguma mudança, sempre vai levar 10, 20, 30 anos para a gente conseguir ver a consequência disso. Então, a gente tem que fazer hoje, agir hoje, para poder observar a mudança no futuro, né? Então, é super importante essa questão da sustentabilidade, da economia circular, da gente estar trazendo isso de volta para os alunos, né? E realmente trazendo para a discussão, né? E não só os alunos, mas também da população que está em torno ali da universidade. Acho que era isso. Muito bem. Todos de volta. Então, para agora, vamos ouvir a reflexão de Karen Silva Pacheco, da Engenharia Eletrônica, do projeto TIC Demos. Vamos lá, Karen? Sim. Vamos começar, então, com como achamos que os alunos podem se inserir na extensão, o que falta, né? Eu vou colocar uma abordagem mais crítica, reflexiva também, como eles fizeram, mas vou trazer também algumas reflexões internas do nosso projeto, porque a gente também vem debatendo há algum tempo sobre isso, né? Então, eu acredito que a inserção dos alunos na extensão pode ser feita com uma via de mão dupla, né? A gente pode ter ações concretas tanto para atrair alunos para a ideia da extensão, para os projetos que a gente apresenta, quanto os projetos podem abrir mais espaço, né, para receber esses alunos. Então, um ponto simples que a maioria pode considerar simples, mas que gera muitos conflitos às vezes, é o alinhamento de expectativas, né? Então, quando a gente tem o processo para novos alunos e a gente chama novos alunos para um projeto, a gente precisa deixar claro a forma de funcionamento do projeto, o propósito que ele busca, o público-alvo, com quem a gente trabalha, onde a gente trabalha e os nossos valores. Até me lembrou isso, uma frase quando o Rafael disse, né, anteriormente, para que os alunos possam entender o que a gente está fazendo dentro da universidade. Então, essa significância
Isso é muito significante, deles conseguirem entender o que a gente está fazendo ali, qual é o nosso papel. Então, os projetos terem transparência naquilo que é produzido, né, ajuda com que o aluno, né, que está interessado em entrar na extensão possa identificar o que é mais cabível, né, no propósito que ele busca e no conhecimento. Um outro ponto é mais uma crítica, né, que para os alunos se inserirem na extensão, eu acredito que deve ter mais incentivos voltados para a área acadêmica, né, porque a extensão não é considerada obrigatória em vários cursos, não é considerada obrigatória para a formação, inclusive na engenharia. Então, eu acredito que, pela carga horária dos alunos, né, ser extremamente pesada, então, eles estão ocupados pensando em cumprir créditos, atividades, estágios, e o que não é obrigatório, na maioria das vezes, acaba sendo deixado de lado, né? Então, esse afastamento também dos alunos da extensão, dos alunos de engenharia da extensão, pode estar sendo gerado muito por isso também. Então, eu defendo, sim, que a extensão deve fazer parte do currículo da engenharia para a formação e defendo também a integração de matérias, né, de ensino que abordem extensão. Ou seja, você pega um aluno, dá um conhecimento técnico para ele, voltado para a área de atuação dele, mas, ao mesmo tempo, consegue criar uma conexão com todo esse processo de extensão, né? E aí a gente consegue, finalmente, com esse processo, alcançar o pilar principal, que é o de ensino, pesquisa e extensão. Então, eu acho que algumas características são muito importantes para a gente conseguir alcançar isso de uma forma efetiva. Um outro passo que também a gente conversou muito, uma terceira característica, né, que eu conversei muito com a equipe, foi sobre criar laços de forma remota, né? Eu acredito que vários projetos passaram ou estão passando por essa etapa de adaptação para inserir novos alunos e para manter os alunos que já existem. Então, é importante a abordagem desse tema de cuidado dos alunos que já fazem parte e os que ainda vão entrar, né? Ter uma equipe ou a própria equipe, né, do projeto, tanto separada ou propriamente a equipe de forma geral, abordar esse tema. Então, acredito que todo esse conjunto de coisas citadas podem fazer com que os alunos se insiram de uma forma mais efetiva na extensão e tenham mais interesse também em todo o processo que a gente constrói dentro da extensão. Eu acho que falta esse incentivo. A outra pergunta era sobre os futuros possíveis, né? Qual a nossa visão, o papel da engenharia nos futuros possíveis? A resposta para isso, né, antes disso, é necessário, primeiro, a gente pensar no presente, né? E tudo que foi abordado aqui nessa reunião, e tudo que nossos colegas compartilharam, e aí, a partir disso, a gente consegue pensar em futuros possíveis. Então, abordando quais são os nossos problemas humanitários atuais, o que a extensão hoje nos proporciona como engenheiros, além do desenvolvimento de habilidades sociotécnicas, né? Então, é claro que, dependendo do tema abordado na extensão, né, como vocês podem ver, tem uma multidisciplinaridade aqui na reunião de hoje, a gente tem gente de vários projetos, de vários lugares, então, dependendo do tema da extensão, a gente aborda especificamente coisas diferentes, mas, no contexto geral, a extensão nos dá uma compreensão muito maior sobre justiça social e questões ambientais, por exemplo, né? Então, a extensão de hoje nos ajuda a formar engenheiros que pensam em como a gente pode ter desenvolvimento tecnológico aliado a questões humanitárias. Então, como, por exemplo, uma relação harmoniosa com o meio ambiente ou até mesmo o fato de contribuir de uma forma ativa para questões de justiça social, né? Como no caso do nosso projeto, a democratização da tecnologia, do acesso à tecnologia. Então, para concluir essa minha reflexão, eu acredito que um futuro possível só pode existir se a gente formar profissionais com esse olhar, né? Ou seja, engenheiros que consigam pensar além de questões acadêmicas e além de conhecimento puramente técnico, né? Que consigam integrar esse contexto social, né? Que consigam integrar essa conexão com o propósito social. Finalizo a minha fala. Ok, Karen. Muito obrigado. Karen, eu vou me permitir aqui colocar que há uma questão chamada curricularização da extensão, né?
Quer dizer, a obrigatoriedade de 10% da carga horária destinada à extensão. Eventualmente, vocês podem também, depois, a gente debater um pouco sobre essa questão, que é uma luta, né? Como o João falou, tem luta aí pela frente, né? Muito bem. Vamos lá, Will. Vamos agora às suas colocações, por favor. Desculpa, estava mudo. Eu me sinto muito bem representado pelos colegas agora, certo? Eu sou aluno de intercâmbio, eu tive uma perfeita jornada na UFRJ. Eu, pessoalmente, assim que eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu fui atrás foi questão de projeto desenvolvido na faculdade. Desde quando eu entrei até a hora que eu estou saindo, eu fiz diversos projetos. Eu estou falando de uma maneira pessoal, essa aqui é a minha jornada pessoal, e para conseguir os projetos que eu fazia parte, primeiro teve um interesse do meu lado, porque eu queria conciliar a faculdade, os cursos, né, as matérias, junto com alguma coisa prática, porque eu acho que assim seria melhor para que eu tenha a melhor experiência, né, para que eu consiga usufruir de todos os recursos que a faculdade oferece. Eu participei no projeto BIM com o professor Roberto Machado, da Escola Politécnica. Depois eu participei no projeto com a professora Elaine, que era perfeito, o projeto de telhado verde, sustentável, né? E depois eu entrei no SHS. Mas para tudo isso acontecer, eu e os meus amigos, a gente teve que correr atrás do professor, buscar o professor, saber qual projeto que o professor está desenvolvendo, certo? Que é uma coisa que é meio diferente de uma iniciação científica, onde tem um processo seletivo. Para você participar no projeto que o professor está desenvolvendo, tendo bolsa ou não, você tem que, até, né, a minha formatura, eu tive que ir atrás do professor, saber que o professor tem tal coisa, esse tal assunto, esse tal projeto me interessa, eu queria fazer parte. E eu acho que isso hoje poderia ser diferente, que esses projetos chegam até os alunos, né? Eu sei que tem que ter, primeiramente, o interesse do aluno, mas que esses projetos eles chegam até o aluno, que o aluno saiba que existe esse projeto, para que ele busque participar, para que ele participe no projeto, certo? Então, o projeto ACHS vai voltar com as inscrições de novos membros, porque a gente continua apurando nossos produtos, certo? A gente continua a apurar o projeto de maneira geral. Então, não necessariamente você tem que ser da engenharia, você não precisa ser um aluno da engenharia. Você tendo a motivação, a energia de saber que você está ajudando alguma pessoa em algum lugar do mundo, que você está fazendo parte dessa construção do nosso mundo, né? Você está chegando perto, está levando a engenharia nas classes que são mais vulneráveis. Então, esse projeto você está totalmente bem-vindo. Não necessariamente você tem que ser um aluno de engenharia, pode ser de letras, pode ser de administração, pode ser quem mexe com questão de programação, com questão de tecnologia, né? Porque a gente, no nosso site, tudo foi desenvolvido com integrante do projeto. Não teve nenhum contato de profissional, tudo que a gente fez no projeto SHS são coisas dos nossos integrantes, de aluno com boa vontade, com garra, que participaram, que fizeram com que isso aqui seja uma realidade hoje em dia. E o fruto, a gente está tendo o fruto disso com um vilarejo construindo no Haiti, com as casas construindo. Isso aqui é o resultado de tudo que a gente realizou na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É tudo que a gente desenvolveu, não é uma coisa simples, não era uma coisa boba, mas com a vontade das pessoas, né? Não teve bolsa para isso, era a gente que se juntaram e fazer isso ser uma realidade, né? Com o professor Leandro, o nosso orientador, e hoje em dia a gente está vendo o resultado disso. Então, quem quiser participar, o projeto está aberto. Hoje eu estou terminando a minha parte no projeto, porque eu estou me formando na engenharia e terminando o meu TCC com possíveis pesquisas ainda que tem que ser feito, né? Mas
é basicamente isso. Eu tenho total prazer de falar sobre o SHS. Eu sempre vou ser um integrante desse projeto, eu vou sempre poder contribuir para isso. E eu espero que nos próximos eventos, né, a gente tem participado em bastante evento apresentando nossos projetos, mas nos próximos capítulos da universidade, da Escola Politécnica em si, que tenha um pouco mais de divulgação, que tenha um pouco mais de que a gente deixa que as pessoas tenham esse alcance, né? Para que não seja uma coisa que só quem participa que sabe que existe, mas que a faculdade oferece alguma plataforma, alguma coisa onde que os alunos podem ter o acesso a isso, que os alunos podem... Porque vontade tem, né? A gente precisa ter acesso àquilo para que a gente faça parte, né? Sobre a outra pergunta... Bom, é basicamente o que eu falei, todos esses colegas já falaram aqui também. Eu acho que hoje em dia, quando eu entrei na faculdade, não era obrigatório. Hoje em dia, na engenharia, não sei se para todas as engenharias são assim, mas para mim a engenharia civil é obrigatório, né? Faz parte do nosso currículo, agora você tem que cumprir o horário de extensão. Eu acho que com isso pode começar a espalhar pelos cursos da universidade, porque não se limita só nas aulas, né? Não se limita numa aula de cálculo, não se limita com, eu preciso passar, mas a gente tem que criar algum currículo para que o aluno possa ter as aulas presenciais, né, em sala, que é o tradicional, e também ter uma coisa prática, possa participar de alguma coisa que não seja só dentro da sala da aula, porque são dois conhecimentos passados de maneira completamente diferente. A maioria das coisas que eu aprendi que sejam práticas, que a gente precisa para criar nossa carreira de trabalho, que seja em estágio, em iniciação científica, em projeto de extensão, eu adquiri tudo lá. Então, eu acho que pessoalmente, talvez a maioria dos alunos precisam disso para que a gente construa nosso futuro, né, como profissional de maneira mais concreta, de maneira mais completa, no caso. Então, eu acho que com o tempo a faculdade poder oferecer essas coisas para a gente, que faça com que a extensão, os projetos que são desenvolvidos tenham mais visibilidade, que o aluno possa ingressar mais. Isso é a minha participação pessoal e muito obrigado pela oportunidade. Fechar aqui. Estava fechado meu microfone. Foi espetacular as apresentações, acho que realmente foi fantástico. E nós estávamos prevendo, nesse resto que temos aqui de 25 minutos, 27 minutos, perguntas ou indagações. Mas o apoio está me dizendo que não temos ainda perguntas. E eu coloquei, se não houvesse perguntas, eu faria uma provocação para vocês, de maneira a gente poder concluir a roda de conversa com essa reflexão. Vamos nessa, sim? Tá bom? Então, sobre essa questão da obrigatoriedade, ou seja, é uma lei, né, de 10% de utilização para que os cursos sejam reconhecidos, né? Quer dizer, então, há uma questão aí extremamente importante. Não é uma aula de extensão, mas atividades. Essa é uma provocação. Gostaria que vocês comentassem isso. O Will falou um pouco dessa questão, que na civil, de certa maneira, eu queria ouvir um pouco mais vocês sobre isso. E a outra questão também é o seguinte, quer dizer, que vocês falaram a questão da universidade ser inclusiva, né? Quer dizer, pessoas entrarem e terem condições. Mas, ao mesmo tempo, a universidade ser aquilo que ela se destina, que é o desenvolvimento socioambiental de uma nação. Quer dizer, essa outra questão, que eu acho que há uma dimensão de permitir o acesso à universidade, mas também tem o outro lado, a universidade servir ao país, né? as suas necessidades centrais, sociais e ambientais. Eu provocaria vocês, também vocês não necessariamente têm que se ater ao que eu perguntei, mas para que a gente possa concluir com a reflexão de vocês. Vou dar uns 5 minutinhos por aí para vocês comentarem. Vou passar a palavra para o João Vitor, nessa ordem.
Adorei as provocações, professor. Primeiramente, pela segunda pergunta, né, sobre a universidade ser inclusiva e servir os interesses da nação, eu não acho que esses dois aspectos se oponham. Eu acho, na verdade, que eles andam justamente indissociáveis, na verdade, né? Por exemplo, se a gente pensar nos povos que originaram o povo brasileiro de hoje, digamos assim, né? Os povos europeus, como um todo, povos africanos e povos indígenas, quem tem alguma visibilidade na mídia, na produção de cultura, na produção de conhecimento e na distribuição dessa cultura como um todo. São os povos brancos, né? Existem leis que falam que nós devemos abordar a história, a cultura de povos africanos e povos indígenas, mas isso não se concretiza, né? Então, se você for em uma universidade qualquer, em alguma disciplina, for abordar métodos e ciências que partam da cosmogonia indígena ou da cosmogonia iorubá, por exemplo, em geral, vão te ter como maluco, né? Então, são pontos que parecem que distinguem, né, essa questão da inclusão e a questão de servir aos interesses nacionais, porque a gente está falando também da sobrevivência, a gente está falando da garantia de direitos, da garantia do direito à educação, e a partir da inclusão, a gente trabalhar justamente o que eu vinha falando nas outras falas, que a reflexão das necessidades reais do povo trabalhador, e não ter na universidade apenas formação de mão de obra barata, através que muitas vezes é o resultado de empresas júnior ou de iniciações científicas ou de pesquisas que são financiadas, que são bancadas ou promovidas por grandes empresas e que tem apenas no estudante a forma de realizar algum tipo de pesquisa ou de serviço a um preço muito mais barato do que o mercado, né? Então, esse é o primeiro aspecto. A primeira pergunta, você vinha falando sobre a necessidade da extensão, e eu achei esse um aspecto muito polêmico, porque, de certa forma, existe uma necessidade, eu acho, do estudante ter um envolvimento prático com aquilo, e também de que esse envolvimento prático ele realize alguma função de retorno à sociedade, de construção coletiva de soberania, de emancipação, mas, por outro lado, isso não pode ser de forma nenhuma conteudista, não pode ser de forma alguma alienante, massificado. O professor Rubem Braga ele dá um exemplo de como é ensinado a leitura de clássicos, por exemplo, o conhecimento de clássicos na escola, de que como isso é massificado de uma forma que tira todo o tesão, tira todo o interesse do estudante de realmente conhecer. E é a partir justamente de você estar fazendo, de você estar realizando, de você estar promovendo uma transformação, muito do que o Paulo Freire fala, né, de ter um conhecimento como uma ferramenta de compreensão do nosso papel do mundo, e eu acho que isso é crucial para a gente instigar o interesse, para a gente construir extensões e pesquisas que talvez dessa forma não seja problema nenhum de serem obrigatórias, né? Então, no currículo. Então, acho que é isso. Passo a fala para o próximo companheiro que quiser. Colocações, ou então que você esteja, de repente, tem uma outra questão que você acha mais fundamental. Fique à vontade. Rafael, não está ouvindo? Sim, posso ir, então? Então, complementando, né, a fala aí do João, é super importante essa temática que ele trouxe, essa questão aí de você estar dando suporte, né, a universidade dá suporte para o aluno que entra, mas acho que a discussão ela pode ir um pouco além, né, assim, a gente não só tem que dar suporte para o aluno quando ele entra, mas ao longo de toda a sua duração na universidade, né, e quando a gente pensa em fazer extensão, a gente também não pode esquecer o fator que os alunos já têm, essas matérias super complicadas e esse desafio diário que a gente tem, todo aluno de engenharia sabe, mas a partir do momento que o aluno é inserido na extensão, ele está aumentando a carga horária dele, está aumentando ali a contribuição dele para a universidade, então ele vai estar passando mais tempo dentro da
da universidade, ele vai ter mais tarefas para serem realizadas, e esse aumento na carga horária do aluno tem que vir com algum suporte da universidade, né? Então, eu acho que a questão de você aumentar a carga horária e de você estar podendo fornecer suporte, né, e estar obrigando o aluno a fazer extensão, de certa forma, muito importante e vai criar um grande desenvolvimento ali para o aluno, como a gente já observou nas outras falas aqui durante esse painel temático. Mas a gente também tem que salientar essa questão. Se já é complexo para o aluno ali, está inserido no contexto da engenharia, está entendendo os cálculos, está entendendo as físicas, ele tem que entender os cálculos, as físicas e está fazendo um post para uma rede social, vai estar tendo que escrever alguma coisa, vai estar tendo que botar a mão na massa ali em relação ao seu projeto de extensão. Então, acaba sendo fundamental levar isso em conta também. Que o aluno também não leve só em conta a extensão ali e dedique 100% do seu tempo para a extensão, como também só dedicar 100% do seu tempo para a carga horária, eu acho que de estudo, né? Então, é um meio termo que a gente precisa encontrar e é um meio termo bem importante. Vamos ouvir a Karen, por favor. O que você nos diz, Karen? Seja sobre as minhas provocações, ou seja, que outras questões você acha pertinente para aproveitar o tempo que você tem. Por favor. Tá, vou citar sobre aquele ponto que o Sidney abordou sobre a inclusão, né, da universidade e a inclusão dos alunos, né, na extensão. Um ponto muito importante que a gente precisa discutir é que a universidade pública ainda tem uma visão muito elitista, né, ainda considerada, principalmente para alunos da periferia. Então, a gente precisa viabilizar e construir esse espaço de inclusão dos alunos, não só para a universidade, mas também para a extensão. Não que não já exista luta, tá? Existe muita luta por trás dos alunos que tentam viabilizar e tirar essa imagem da universidade pública como um lugar elitista, mas a gente precisa continuar no progresso, né? Contribuindo para que a gente possa, no final disso tudo, conseguir alcançar um ambiente igualitário. E como já citaram anteriormente, né, um dos colegas falou sobre isso, sobre, às vezes, a gente está num projeto de extensão, não ter uma divulgação efetiva, ou não ter, assim, os alunos não conhecerem o projeto de fato, sabe? Os alunos que estão na graduação. Isso também acaba tornando a extensão de uma certa maneira elitista, né? Porque só quem está dentro do projeto sabe o que o projeto está fazendo, ou só os alunos próximos dele sabem o que o projeto está fazendo, o que o projeto é. Então, assim, eu concordo nesse ponto que eles falaram, né? Sobre a ampla divulgação de todos os projetos de extensão, o incentivo dos alunos para participarem desses projetos, né? A gente tem que compartilhar tudo que está sendo feito, o nosso propósito, né? Tudo também questão de âmbito social, para que eles possam compreender o nosso papel dentro da universidade, essa questão. E sobre a adaptação, né, no currículo que vocês estavam comentando, eu não acho que a gente deveria aumentar a carga horária, né? Na verdade, só simplesmente incluir os projetos de extensão como obrigatório no currículo, né? Na verdade, seria terrível, porque você imagina, os alunos já têm uma carga horária muito grande, e aí a gente só acrescenta, né, a obrigatoriedade dos projetos de extensão. Isso seria, na verdade, o contrário do nosso propósito. Inclusive, isso iria prejudicar os alunos, principalmente de baixa renda, né? Porque tem muitos... Às vezes, a universidade não consegue enxergar essa realidade, né, dos alunos brasileiros, que muitos deles são de baixa renda e precisam trabalhar junto com a graduação, né? Ao mesmo tempo que estudam. Então, aumentar a grade, né? Aumentar a nossa carga horária de uma forma irresponsável vai tornar a universidade mais elitista, né? Porque vai afastar os alunos que precisam trabalhar ao mesmo tempo e não vai chegar no nosso propósito. Então, a minha reflexão sobre isso seria, na verdade, adaptação, né? Assim como os outros membros citaram, né? Diminuir a nossa carga horária obrigatória para poder inserir nossa carga de extensão, né? A obrigatoriedade dos projetos de extensão no nosso currículo.
Acho que é isso, minha reflexão sobre isso. Muito bem. Na verdade, não é mais 10%, é 10% da formação teria que estar voltado para a extensão. É uma coisa que não é observada. Mas não é a mais 10%, não seria 110%, seria só 90 mais 10, digamos assim, né? Muito bem, Will, o que você acha desse aspecto ou outro aspecto que você queira levantar, por gentileza? Bom, professor, é aquilo, né? Com a minha experiência na UFRJ foi algo meio assim, ou você escolhe fazer as matérias, ou você faz projeto, você desenvolve projeto, porque necessita de tempo. E não pode ser assim, né? Não necessariamente tem que ser assim. Porque a gente sabe, nós alunos da engenharia, como que os nossos primeiros períodos na faculdade, quem está perdido, quem não tem uma orientação mais, uma orientação mais segura para poder saber como, fazer faculdade, né? A gente sabe que não é fácil, principalmente quando o aluno em questão, ele mora 5 horas da faculdade, né? O aluno que a gente está falando, ele tem uma situação financeira não tão favorável igual a todos, então ele automaticamente é meio excluído da coisa das faculdades, porque quando termina a aula, ele tem que voltar para casa, vai levar 5 horas para chegar em casa. Então, todas essas coisas a gente tem que colocar na mesa para a gente discutir, porque o aluno, ou ele escolhe ter 10 anos de curso para poder fazer 5 anos de matéria de carga horária do currículo e 5 anos de poder desenvolver projeto, fazer estágio e tal. Então, eu acho que a gente poderia montar um currículo onde que a gente conseguir conciliar, fazer paralelamente, né, a extensão no currículo do aluno junto com as matérias. Não sei se isso é feito... Porque na engenharia civil, na minha engenharia, a gente tem o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. Eu acho que essas coisas, certas coisas, a gente tem que cumprir 405 horários complementares. Então, a gente poderia mexer um pouco nessas coisas e criar mais espaço para que projetos sejam desenvolvidos. Equilibrar um pouco, certo? E a minha experiência já explica tudo. Eu tive que meio dedicar a minha vida toda para a faculdade, para poder fazer as matérias ao mesmo tempo desenvolver projeto, porque eu não queria me formar sem ter esses projetos, sem fazer esses projetos. Porque eu acho que a gente não... Principalmente os projetos sustentáveis, que é a área que eu acabei seguindo. Porque eu acho que a gente não pode... Eu não quero fazer uma engenharia que seja só a engenharia voltado para quem tem situação financeira bem equilibrada, favorável. Não como que o João apontou, não a parte econômica, mas é mais questão de sustentabilidade, é mais questão de acessibilidade. É isso que eu, queria criar, montar a minha carreira profissional à base disso. Então, eu fui atrás de projeto para poder ter isso na minha bagagem. Eu acho que nos próximos capítulos da faculdade, que essas coisas, esses pontos sejam levantados, que os alunos tenham mais tempo de praticar o que eles estão estudando. Eu estou falando na base de engenharia civil, porque eu não tenho conhecimento sobre os outros cursos, como que isso aqui pode ser desenvolvido, mas eu acho que isso seria o caminho. Muito bem, vamos voltar todos aqui para... Professor, eu vi que tem uma pergunta para o Will aqui, não sei se você ouviu. Como? Will? Eu vi que tem uma pergunta feita para mim. Ah, é? Tem uma pergunta? Agora tem o tempo nosso, hein? Qual é a pergunta? Não, está feito no comentário. Você ouviu? Ah, tá. Está escrito aqui, sendo um haitiano, como é que eu posso participar do projeto SHS estando no Haiti? Como você pode implementar esse projeto no contexto atual do Haiti? Tá. O projeto já está no Haiti, com a ONG do Jackson do Village Marie, né, como que eu mencionei anteriormente. E, no momento, junto com algumas faculdades do Brasil, o FMG, o FRJ,
com a parceria entre algumas empresas e universidades do Brasil, estão montando o Village Marie, que é uma village autossustentável, para criar para a gente ter as primeiras, digamos, amostras de residências. E durante o nosso curso, isso aqui é um ponto essencial, a gente fez um curso durante o desenvolvimento do projeto, tivemos um curso com a participação de 20 haitianos que moram no Brasil e que tenham a vontade de voltar para o Haiti na reconstrução do país. Então, a gente fez o curso do jeito que o SHS é desenvolvido, para que essas pessoas possam participar. Quando eles voltaram lá para poder participar, tenham o conhecimento suficiente para participar na reconstrução do país. Então, o cidadão do Haiti que entende o conceito do projeto, que entende a importância do projeto, queria fazer parte, queria trazer a sua vontade, a sua força no desenvolvimento desse projeto, em tudo que a gente tem em mente. O Village Marie está no Haiti, o Jackson Alert é o presidente da ONG, e está tudo desenvolvido lá no Haiti, e precisamos de força, precisamos de mais gente para que isso seja uma realidade. E no contexto atual do país, tudo que a gente está vivendo, né, a gente sabe o que está acontecendo, a gente realmente não pode esperar para isso seja feito por governo, porque realmente a situação está muito complicada e tem gente necessitando da gente que tenha um passo à frente, digamos assim, que tenham os conhecimentos para a gente trazer isso aqui de volta para eles. E eu estou falando isso, chamando todos os amigos, todos os colegas que têm vontade, os meus amigos haitianos que tenham vontade, que precisam participar naquilo, para que a gente volte e reconstruir isso e fazer o que a gente tem que fazer como representante do país. Então, no contexto atual, respondendo bem brevemente assim, chegar junto, que todo mundo chegue junto para não se depender do governo, a gente junta, cria laço, que seja com o Brasil, que a gente já está tendo, e fazer isso acontecer. Temos que ir para as conclusões. Eu acho que foi o pleno êxito, né, esse painel, né, criado pela Coordenação de Integração Acadêmica do CT. Pleno êxito. Quer dizer, o que mostra a força dos estudantes. Eu estava pensando, aqui tem 4 estudantes, na televisão tem 40 mil. 40 mil. Imagina só, isso é uma amostra ínfima. A força, quando os estudantes descobriram a força que tem, né, historicamente demonstrada já, desde Córdoba, na Argentina e assim por diante, dá para transformar essa realidade, que foi aqui anunciada, né? E vocês são a própria materialidade disso, né? Materialidade concreta de que, primeiro, não tem quem sabe mais, você vê, eu fiquei aprendendo aqui com vocês hoje. Aí eu me chamo de professor e vocês de estudantes. Quer dizer, na verdade, nós somos seres, né? Seres no mundo ocupando funções, né? Mas ninguém sabe mais do que ninguém, né? Então, acho que, poxa, foi maravilhoso. Eu acho que se pudesse ter mais, mais fórum de estudantes sobre o papel da extensão, do ensino, pesquisa, da inclusão dentro da universidade e fora dele, poxa, maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Fiquei muito feliz de poder mediar e ouvir tanta coisa maravilhosa. E com isso, vamos concluir e dar um tchau aí para quem nos assistiu, né? E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que compôs a mesa, que participou aí. Reforçar o convite para o ato de hoje, às 5 horas na Candelária, em defesa dos povos originários e contra a privatização, as privatizações que ameaçam nosso país agora, principalmente com a Eletrobras, com os Correios, mas que em breve pode ser com a educação, com a saúde. Que a gente siga lutando e cada vez mais forte e organizado e junto por uma educação libertadora, crítica, humana
e pela valorização da educação como, não só como um investimento, mas principalmente como um direito. Muito obrigado a todo mundo, obrigado pela organização, pelo convite, obrigado pelos companheiros que participaram, pelo professor Sidney, e estamos juntos na luta. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí. Quer falar mais alguma coisa? Só agradecer mesmo, obrigado a todo mundo aí que está participando aí, que assistiu, todo mundo que está na organização. Só agradecer mesmo, acho que foi uma oportunidade muito grande, muito aprendizado, até para quem está aqui, podendo trazer um pouco do relato. Isso aí, muito obrigado. Obrigado, Rafael. Quem mais? Karen, Will, quem vai? Vou agradecer também, gente. Obrigada a todo mundo por ter participado até agora, por ter discutido com a gente aqui, né? O professor Sidney, levantado questões, os nossos colegas aqui terem feito reflexões muito legais. Agradecer pelo convite e tudo mais. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Obrigado a todos os organizadores do evento. Foi incrível, né? Poder trazer essas coisas. Merci à mes frères, mes compatriotes haïtiens aussi dans la live. C'était um plaisir. Desculpa, professor, tem alguns colegas, né, do Haiti que estão assistindo, que fizeram perguntas em português. Eu fiquei feliz por isso. Muito obrigado, colegas. E foi excelente. Muito obrigado. Só isso. Então, muito bem. Então, até a próxima. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau.